Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao programa A Voz das Arquibancadas desta quinta-feira. Quinta-feira com poucos jogos, né? Mas jogos super decisivos aí, principalmente na Libertadores da América e na Copa Sul-Americana, né? Corinthians, meu Deus do céu. Vamos falar do Corinthians, mas hoje o Corinthians vai ficar para o final do programa, porque tem assunto aí no Corinthians que se classificou, o que muitos aí estão olhando, né? Só a classificação, mas o contexto foi péssimo, um futebol péssimo, um treinador covarde, medroso, que não tem capacidade de colocar uma equipe para ser pelo menos competitiva. Ele coloca uma equipe para se defender o tempo todo e nem isso ele consegue, porque se não fosse a trave e o Cássio, o Corinthians tinha tomado uma goleada, porque não jogou nada e a classificação foi merecida. Muitos aí vão dizer que foi, né? Para mim não. Para mim não, porque o Estudiantes mandou no jogo, esteve um time que mereceu ganhar e ganhou no tempo normal, mas só de 1-0 foi o Estudiantes, porque humilhou o Corinthians, e o corintiano não pode aceitar isso, porque isso está longe de ser as tradições do Corinthians, um time retranqueiro, medroso, covarde, apático e um técnico que não tem a mínima capacidade de ser treinador do Corinthians. Esse mesmo técnico que eu defendi pra caramba a sua contratação aqui. Defendi muito porque acreditava no Luxemburgo de 2001, de 98, que era um cara incrível, estrategista, um professor que ia meter o pé na porta, revolucionar tudo, ia dar cara dele. Mas de verdade, esse Luxemburgo já não existe mais. Não existe e ele mostra isso a cada partida do Corinthians. Porque, para mim, o Luxemburgo vai ser mandado embora e é questão de tempo. Tá? Se caísse na Sul-Americana, eu acho que ele já seria. Ou se continuasse, seria até o clássico domingo contra o Palmeiras. Mas para que ficar esperando até o final do ano? Para mandar o Luxemburgo embora? Porque ele não vai ficar mesmo, né? Porque ele não vai ficar, porque se for o André Negão, o presidente, que tomara Deus que não seja, né, para o bem da nação corintiana que não seja o André Negão, eles querem o Mano Menezes. E se for o Augusto Melo, que é o que nós torcemos para que aconteça, o Augusto Melo se tornar o novo presidente do Corinthians, o Augusto ainda não definiu um nome, mas acredito que não fique o Luxemburgo. Tá? Então o Luxemburgo de uma certa forma vai sair, mas se arrastar do jeito que ele está se arrastando, não dá para ficar esperando até novembro, né? Então, se o Luxemburgo não ganhar o clássico, para mim o Luxemburgo já tem que estar na rua, porque com o Luxemburgo ou sem o Luxemburgo para jogar essa bola, é melhor não ter técnico nenhum e não ficar pagando salário para um treinador que está fazendo essa palhaçada com o Corinthians, principalmente sendo medroso e covarde, coisa que ele não era lá atrás e que agora ele é, porque ele não consegue dar padrão de jogo para o Corinthians. Mas já dei aí um spoiler grande do Corinthians para vocês, só que o Corinthians vai ficar para o final do bloco, tá? Porque nós vamos iniciar agora mostrando os resultados da Copa Sul-Americana e da Libertadores da América, que teve seu início lá na terça-feira lá, o Estudiantes 1, Corinthians 0, quartas de finais, tá? Defensa e Justiça 2, Botafogo 1. O Botafogo está fora da Copa Sul-Americana. O que eu chamo de cavalo paraguaio no Campeonato Brasileiro está fora da Sul-Americana. Para vocês verem que não é esse bicho papão todo, né? O Botafogo. Ou o nível do futebol brasileiro está muito abaixo, ou realmente o Botafogo está fazendo uma proeza, porque para mim o Botafogo não vai ganhar o título brasileiro, eu ainda tenho essa convicção. Ah, Edu, mas está 11 pontos na frente. Não tem problema, a gente já viu times aí com grandes vantagens aí e praticamente perdendo títulos brasileiro e não foram campeões, o que todo mundo achava. E para mim o Palmeiras ainda vai chegar na briga desse título aí com o Botafogo. Minha opinião, Edu, posso estar errado. E disse que se tiver, ainda venho aqui para pedir desculpa ao Botafogo, porque desde o começo do campeonato eu chamo o Botafogo de cavalo paraguaio e continuo com a minha convicção de que ainda é um cavalo paraguaio e que ainda vai cair. Mas está fora da Sul-Americana. E aí os jogos de quinta-feira, hoje, Fortaleza e América Mineiro, para mim o Fortaleza já está dentro, ganhou o primeiro jogo lá em Minas de 3-1, não vejo a mínima condição do América Mineiro fazer 3-0 na ótima equipe do Fortaleza.
para mim não tem a mínima condição e o Fortaleza vai ser o adversário do Corinthians na semifinal. Ah, Corinthians, joga essa bolinha que vocês estão jogando aí, ô Luxemburgo, joga essa bolinha contra o Fortaleza que vocês vão ver. Tá? O Fortaleza é um time ainda melhor que o Estudiantes para mim. Para mim, o Fortaleza tem um melhor time do que o Estudiantes. Joga essa bolinha contra o Fortaleza, tá? Que vocês vão ver só. E aí o São Paulo que pega a LDU. São Paulo que perdeu o primeiro jogo 2-1 e agora tem aí no Morumbi a possibilidade de tentar reverter a situação e seguir na Sul-Americana. E quem sabe aí, de repente, uma final São Paulo e Corinthians na Sul-Americana, hein? Aí a oportunidade, né, Luxemburgo, de você consertar a besteira que você fez em colocar o São Paulo na final da Copa do Brasil. Mas vamos deixar as coisas acontecerem, né? Deixa o Corinthians primeiro enfrentar o Fortaleza para a gente pensar na final. Aí já na Libertadores da América, teve Internacional 2, Bolívar 0, o Internacional despachou o Bolívar, já tinha ganhado o primeiro jogo de 1-0 e agora fez 2-0, passou tranquilo. Assim como o Palmeiras, que para mim foi uma surpresa, o Palmeiras não ter vencido ontem, porque o Palmeiras enfiou 4-0 nesse time do Deportivo Pereira, que é muito ruim, e aí automaticamente o Palmeiras já entrou mais relaxado, mas a ponto de não fazer um gol, me surpreendeu, porque poucos jogos nesse ano de 2023 a gente viu o Palmeiras ficar sem marcar gols. Eu não me lembro o último jogo que o Palmeiras não fez pelo menos um gol. Mas foi 0-0, já está classificado para a semifinal e para mim o Palmeiras é o finalista da Copa Libertadores da América. Não vejo o Palmeiras tendo dificuldade na semifinal contra o Boca Juniors, que o Palmeiras pega o Boca, a primeira na Argentina e a segunda no Allianz Parque. Ah, mas é o Boca, tradição, camisa. Cara, quem viu o Boca e Racing, viu que o Boca não tá com esse time todo e foi passar nos pênaltis, entendeu? Ah, mas é sempre o Boca Juniors, sempre é o Boca Juniors, mas o Palmeiras tem time e elenco para passar por cima do Boca e disputar mais uma final da Libertadores. Isso é o meu ponto de vista. Tá? E ali tá ali, ó, Racing 0, Boca Juniors 0, os dois jogos, né, 0-0, e o Boca levou nos pênaltis. E hoje tem Olímpia e Fluminense, que complementa aí as quartas de finais da Libertadores da América. Então vamos começar pelo cavalo paraguaio Botafogo, que nós temos o último gol do Defensa e Justiça, que foi o gol da classificação. O Eric vai colocar pra gente agora aí o gol da classificação da equipe argentina. Tá aí, ó, esse foi o segundo gol, tava 1-1 o jogo, e foi o gol do Nicolas Fernandes, o gol da classificação. O Botafogo que perdeu a classificação no Rio de Janeiro, na verdade o primeiro jogo no Rio de Janeiro, tomou aquele gol lá, uma lambança na zaga do Botafogo, Defensa e Justiça fez 1-1 e a gente já sabia que seria difícil jogar na Argentina. E esse foi o segundo gol, o gol que deu a classificação para a equipe do Defensa e Justiça, que faz história e chega na semifinal agora para enfrentar ou LDU ou São Paulo. Tá aí mais uma vez o gol do Fernandes, que foi o gol da classificação. E o Gatito Fernandes, que é um baita de um goleiro. Esse cara é um goleiraço para mim. Nada pôde fazer ali e o Botafogo tá fora, né? Então, Botafogo fora da Sul-Americana e vamos ver o que acontece com o São Paulo hoje contra a LDU. Agora vamos falar do Palmeiras, Copa Libertadores da América. O Palmeiras jogou um 0-0, até comentei aqui hoje, né, a hora que eu cheguei na TV, estava comentando com o Eric e com a doutora Elisiana, presidente da TV, que é difícil a gente ficar vendo melhores momentos de 0-0, né, porque foi um jogo horrível de se ver e o Palmeiras não jogou nada, cara, mas tem aí alguns melhores momentos do jogo do Palmeiras e a gente vai acompanhar agora. Tá aí, ó. Palmeiras e Deportivo Pereira, 0-0 o jogo. Estádio do Palmeiras lotado, né? E isso é o que mais, que eu acho que deixa mais o torcedor, embora o torcedor do Palmeiras tenha motivos aí de sobra para estar feliz com o que o Palmeiras vem produzindo nesses últimos anos, né? Mas sair do estádio sem gritar gol é frustrante, né? Para qualquer torcedor, não só do Palmeiras, mas para qualquer um. E essa foi uma das poucas chances aí que o Palmeiras criou, né? Com o Flaco Lopes. E depois o Palmeiras teve mais algumas outras jogadas com ele mesmo, o próprio Flaco ali tentando. O Deportivo Pereira pouco criou. Então foi um jogo, cara, chato de assistir. Um jogo sem muitas emoções para falar, uau, teve defesas espetaculares dos dois goleiros. Não teve. Essa daí foi um chute praticamente em cima do Everton.
E foi uma das poucas jogadas, né, que o Deportivo Pereira tentou ainda se lançar, e essa foi a de maior perigo, que foi a bola na trave, e se é no Corinthians, a de bate na trave, nas costas do Cássio entra, mas não dá para reclamar da trave contra o Corinthians não, porque a trave salvou o Corinthians. E tá aí o Palmeiras, né, mais uma tentativa, e ficou praticamente resumido o jogo nesses chutes, assim, ó, chutes sem tanto perigo, goleiro sem fazer grandes defesas. E foi assim para os dois lados. Eu acho que o lance de maior perigo mesmo foi o do Flaco lá no comecinho e foi a bola na trave que o Deportivo Pereira deu lá, que bateu na trave e não voltou nas costas do Everton, né? Acabou saindo. E aí no segundo tempo o Palmeiras teve algumas oportunidades, inclusive com essa daí, e sempre com o Flaco criando, né? O Arthur lá tentando do outro lado e o Palmeiras criando. Aí o Mike fazendo um cruzamento para a batida do Arthur para fora. Palmeiras ainda criou, né, uma jogada ou outra, mas longe daquilo que o Palmeiras apresentou no primeiro jogo lá, jogando na Colômbia, o Palmeiras foi avassalador, né? Mas aí dá para entender? Dá para entender, o Palmeiras já tinha uma ampla vantagem, não precisava correr tantos riscos assim, de repente se machucar mais alguém, se lesionar, mas um golzinho dava para ter feito, né? E esses daí foram os melhores momentos do jogo do Palmeiras, que teve depois o Abel Ferreira na coletiva aí, vamos acompanhar o que o Abel falou depois dessa classificação do Palmeiras para a semifinal da Libertadores. Acompanha aí o Abel Ferreira, que é monstro. Também não há problema nenhum. Agora aqui a cultura desportiva não está habituada a essa plasticidade toda no esquema tático. Se for um 4-3-3 já fica toda a gente contente, ninguém vai para o sistema tático, já vão falar do treinador com as substituições. Agora se a gente muda, os treinadores aqui mudam para um sistema tático diferente, é o sistema tático que tem. O sistema tático são casas de partida, tudo o resto é dinâmica. Mas é uma variante que nós temos, não é de hoje, é desde essa Libertadores e de vários jogos que nós às vezes fazemos, seja com um zagueiro próprio ou com um lateral mais recuado. É uma questão de depois vermos, não é? Essa é a minha função, foi por isso que eu estudei quase 10 anos, não é? Mas pronto, é perceber o que é que podemos fazer a cada jogo. Abel, boa noite. Desculpa. Com respecto à semifinal com Boca, acho que vai ser um grande jogo, uma final adiantada, dois grandíssimos elencos, times dentro da América, dois gigantes. Boca tem grandes jogadores, tanto como Cavani, sei lá, jogadores de trajetória como Rojo, Romero. Não sei se Merentiel vai poder jogar, mas pessoalmente eu nunca joguei no estádio de Boca, então vai ser um prazer para mim, porque por tudo o que se fala, vamos ver se a pressão da torcida deles, que vai ser muito bonito para nós, mas vai ser um jogo muito difícil, já é nossa quarta semifinal consecutiva, então a gente está acostumado a esse tipo de jogos e tentaremos fazer um grande jogo lá para poder fechar aqui em casa. Abel, boa noite. Já que a gente está falando de dinâmicas, né? O Dudu, que você perdeu por um tempinho agora na temporada, ele tem uma característica muito particular de ser um ponta, um atacante de lado que flutua muito bem por dentro, né? E aí muitas vezes abre o corredor até para o Piquerez atacar pelo lado do campo. Queria que você falasse como é que você planeja essa ocupação de espaços agora sem o Dudu, para que não haja esse choque, para que você não tenha um ponta que ataca justamente o setor do campo onde o Piquerez ataca tão bem. Como é que o Palmeiras se reorganiza agora nesse sentido? Obrigado. Posso jogar com o John, é um jogador que vem para dentro, abrindo corredor, ou posso jogar com ponta aberta e subindo um dos médios, jogando 1-2, o triângulo 1-2, para jogar nesse espaço interior entre linhas. É em função daquilo que eu achar que é o melhor para a equipa. Podemos fazer das duas maneiras, jogando com um jogador que venha para dentro, abrindo espaço, ou jogando com o jogador aberto e esse espaço interior poder ser ocupado, ou até mesmo Piquerez, porque ele já o fez, ou por um dos médios que cresce uma linha. É o que nós temos feito. Abel, boa noite. Paulo Massini. Uma pergunta para você, uma para o Piquerez. Para você, o Palmeiras chegou em mais uma semifinal de Libertadores. Relações humanas, elas geram todo tipo de sentimento, alegria, dor, tristeza. Como que você vai gerir isso até o jogo que tem quase um mês até lá para enfrentar um Boca, o primeiro jogo fora, nessa questão emocional que eu acho que vai ser fundamental para esse primeiro confronto? Para o Piquerez, cara, aqui no Brasil, quando a gente fala, está escalado o Palmeiras com 3 zagueiros, imediatamente a audiência fica, mas aí o time vai ficar defensivo, só joga para trás, é defensivo. Eu queria ouvir o jogador. O que
você vê quando tem 3 zagueiros? Melhora para você? Você tem mais espaço para jogar? Fala um pouquinho sobre isso. Olha, o que eu vou fazer até lá é viver a minha vida como eu faço, vivê-la com intensidade, vivê-la com os meus jogadores, vivê-la com a minha família. Eu às vezes esqueço-me de vos dizer que estamos todos na fila, não é? Nós estamos aqui todos de passagem, somos todos passageiros. Portanto, enquanto a viagem durar, há que desfrutá-la e vivê-la. É isso que eu faço todos os dias, quer seja como treinador, quer seja como marido, quer seja como pai. É isso que eu vou fazer. Apesar de ser um treinador muito intenso, agora menos, que já não me chateio mais com os árbitros, né? Já reclamei contra o golo que entrou ou que a bola possivelmente entrou no Bahia, reclamei no golo do Rony no Fluminense, reclamei naquela cotovelada do Paranaense, reclamei aqui de um possível penalti sobre o Hendrick contra o Bragantino, mas toda a gente me diz para... Nós lá em Portugal dizemos, queres reclamar, queixa-te à FIFA. Portanto, aqui quando a gente quer reclamar, queixa-se à CBF. Portanto, não vale a pena. Portanto, já aprendi, tive 3 anos a bater com a cabeça na parede. Aqui, como é que vocês dizem aqui? Sempre foi assim. Portanto, não sou eu que vou mudar nada, não tenho intenções de mudar nada. Vou estar mais tranquilo e calmo no banco para poder ajudar os meus jogadores e, como te disse, desfrutar da vida, porque eu, graças a Deus, acho que Deus me abençoou com tudo e eu tenho é que só ser grato por tudo o que Ele me dá, por tudo o que Ele me proporciona, juntamente do meu clube, dos meus jogadores, da minha família. Isso é que é o mais importante. O futebol é só uma parte da minha vida, não é a minha vida toda. Com respeito a lo que você falou, Abel falou, ganhamos uma Libertadores. Tá ali, eu tava até olhando aqui pro lado aqui, pro Eric apertar para ele quanto tempo ainda tinha da coletiva, né? Porque o principal ali, o Abel Ferreira falou, e aí o Abel se refere ali, né, a algumas questões, onde ele fala que ele vai tentar ficar mais tranquilo porque não vale a pena ficar reclamando, e de fato é, Abel, porque cada vez que você reclama, e muitas delas com razão, quando você cobra, vem o lado maldoso de alguns da imprensa para criticar você, para falar que você está sendo um cara que está menosprezando o Brasil, como até a sua postura de sentar, aquela tal de Lívia Nepomucemo resolveu questionar, ela resolveu de novo aparecer, porque ela não consegue aparecer falando bem sobre futebol, então ela tem que aparecer como palhaça. Aí ela veio falar, desdenhar da final da Libertadores de 2020, né? Que, cara, de verdade, não tem nem que dar moral para falar dessa mulher aí, porque para mim ela é péssima como comentarista esportivo, ela se aparece mais pelo ridículo do que por boas análises. Ela não analisa futebol, ou ela tem algum problema muito sério contra o Palmeiras, né? Ou contra o Palmeiras, ou ela tem muito por algum jogador ou pelo técnico Abel Ferreira, porque essa mulher não tira o Palmeiras da boca, então fica difícil, né, a tal da Lívia lá, mas não vou dar nem moral para ela, que para mim ela é uma das piores comentaristas esportivas que já apareceram no meio aí do esporte, porque ela não analisa futebol, ela analisa a forma que o cara senta. Ela foi agora falar da Libertadores de 2020, que o próprio Jailson rebateu, entendeu? Que ela falou que foi uma das piores Libertadores que o Palmeiras estava envolvido, né? Cara, de verdade, deixa essa mulher para lá e vamos tocar o barco, porque o Palmeiras vem forte, o Palmeiras está na briga, o Abel Ferreira é bom pra caramba e muito provavelmente tem tudo para ganhar mais uma Libertadores aí e calar a boca dos críticos. Abel, parabéns, você é bom pra caramba, você é monstro, tem o meu respeito e vai ter sempre, porque caras como você é um espelho para muita gente, principalmente o que você falou, Deus te abençoou, te honrou até aqui, e o que você fez no Palmeiras, você em 3 anos, você se tornou o maior técnico da história da Sociedade Esportiva Palmeiras e o melhor, um dos maiores técnicos já do mundo. Para mim você está entre os 4. Sul-americano, você é o melhor disparado. Então o Palmeiras que desfrute do Abel Ferreira até quando puder, porque ele é um cara que vai chegar no patamar de uns maiores técnicos do mundo, já é, mas para mim ele ainda chega num patamar, se ele quiser, Abel Ferreira, de ser um dos melhores aí, entre os 2, entre os 3, com certeza, para disputar com o Guardiola ali, porque capacidade e potencial ele tem.
E vamos ver aí até quando o Palmeiras vai conseguir ter o Abel Ferreira, né? Ele já recusou várias propostas de ir embora do Palmeiras, mostrando o seu comprometimento, o seu caráter, mostrando a fidelidade que ele tem, o amor e o respeito ao clube, que deu tudo para ele, ele deu muita coisa para o Palmeiras. Então, proposta ele já teve, mas a gente sabe que é muito raro um técnico do patamar do Abel Ferreira permanecer por muitos e muitos anos dentro do futebol brasileiro. A Europa cresce o olho, seleções cresce o olho, mas o Abel Ferreira é um cara que honrou a palavra dele o tempo todo com o Palmeiras. E isso também tem que ser valorizado, né? Diferente do seu Vitor Pereira no Corinthians, né? Então, caráter, cara, ou você tem ou você não tem, e o Abel Ferreira tem e é bom pra caramba. É isso que nós tínhamos para falar do Palmeiras e agora vamos falar do Corinthians. Corinthians que foi para a Argentina como um time covarde, um time medroso, um time, cara, cagão, essa é a palavra, um time cagão, que foi para se defender o tempo todo e assim como fez contra o São Paulo, tomou um gol logo no início do jogo, mas o do Corinthians não deu nem um minuto de jogo, o Estudiantes já estava fazendo 1-0. E aí depois foi aquele Deus nos acuda, porque esse treinador chamado Vanderlei Luxemburgo, que é o cara que eu mais defendi aqui pedindo a sua contratação no Corinthians, é o cara que não consegue dar um padrão e não consegue fazer essa equipe jogar e colocar a equipe pelo menos para competir. Agredir é pedir muito para você, né, Luxemburgo? Colocar um time agressivo, mas competir, fazer esses jogadores ter mais raça, mais vontade, mais qualidade, mais alma dentro do campo. E você não consegue, você só simplesmente coloca o time para se defender e foi um Deus nos acuda, 4 bolas na trave no tempo normal, mais 2 no pênalti, a trave virou meme aí para o Corinthians nesses últimos dias, porque se teve alguém ali que ajudou o Corinthians, além do goleiro Cássio, que fez boas defesas e ajudou o Corinthians, foi a trave, porque o futebol foi péssimo e a gente vai acompanhar agora a covardia desse time do Corinthians que se classificou por um milagre, porque merecimento não teve, não foi merecedor, tá? Porque era para ter saído de lá com uma goleada histórica e graças à trave o Cássio não saiu e de quebra ganhou a classificação e o Luxemburgo na coletiva vai lá sorrir, ele vai lá, cara, é vergonhoso o que você faz, Luxemburgo, nas suas coletivas, é vergonhoso a forma como você foge, só que eu quero ver até quando você vai fugir, porque eu já te falo de antemão, técnico do Corinthians em 2024 você não vai, você pode até ganhar a Sul-Americana, mas você não vai ser o técnico do Corinthians em 2024, porque nenhuma das duas chapas vão querer você. Embora o Augusto Melo não se manifestou sobre nada, o André Negão, junto com essa corja toda, se for ele o presidente, o que eu espero de verdade que não seja, eles têm a preferência pelo Mano Menezes. Então, Luxemburgo, ou de um lado ou de outro, eu acredito que você não será mais o técnico do Corinthians em 2024. Acompanhe aí agora o massacre entre Corinthians e Estudiantes, o massacre argentino e o Corinthians se defendendo como um time de medroso, mas se classificou e a gente vai acompanhar agora os melhores momentos do Estudiantes na partida. Tá aí, ó. Esse foi talvez o melhor momento do Corinthians, até os 30 segundos do primeiro tempo, onde a equipe conseguiu trocar alguns passes ali, ó. Foi a troca de passe do Corinthians aí. E logo na sequência, no primeiro ataque do Estudiantes, já tá aí o gol. Tá aí o gol, bola desviada, e aí começou aquele Deus nos acuda, né? No primeiro chute do Estudiantes, com 1 minuto, cara, menos de 1 minuto, o Estudiantes já fazia 1-0. E ali começava o sofrimento do Corinthians. Aí eu concordo, a torcida, Corinthians tudo é mais sofrido, tudo é mais gostoso quando envolve sofrimento. Mas, cara, é humilhante você ver a sua equipe, o seu clube de coração ser massacrado da forma que o Corinthians foi pelo Estudiantes, cara. É vergonhoso, é lamentável. E aí alguns destaques individuais dentro dessa partida, como o zagueiro Lucas Veríssimo, que jogou muito bem, o Wesley, que entrou muito bem, e aí eu não entendo por que o Wesley não entra de titular, você entendeu? Então, cara, foram poucos ali os destaques do Corinthians nessa partida, né? O Cássio, o Wesley e o Lucas Veríssimo, para mim, foram os 3 melhores. E o Fábio Santos, que salvou uma bola em cima lá da risca, praticamente, que evitou mais um gol do Estudiantes, que com certeza
teria eliminado o Corinthians, porque o Corinthians não teve força e não mostrou isso em nenhum momento que teve forças para, de repente, tentar ir buscar um gol se tivesse tomado 2-0, tá? Tá aí o Cássio fazendo as defesas e vocês podem ver que foi só o Estudiantes que mandou no jogo. Não tem praticamente jogada nenhuma do Corinthians, teve essa daí, uma cabeçada do Gil e nada mais, cara. E toma Estudiantes, e aí vai começar a sequência de bolas na trave, né? Então, cara, foi triste, vergonhoso, mas o Corinthians está na semifinal. Então o seu Vanderlei Luxemburgo tem mais uma oportunidade de poder rever os seus conceitos, parar de ser teimoso, de ser turrão e colocar essa equipe do Corinthians para competir de igual para igual, para dar um padrão de jogo para essa equipe, porque parece um bando correndo em campo. Parecia um bando correndo dentro de campo e ali já foi a sequência das bolas na trave do time do Estudiantes. Cara, então agradeça muito o torcedor corintiano, acima de tudo agradeça, né? Quem tem uns falaram, é sorte de campeão, tá aí a segunda bola na trave. Tem uns que falam, sorte de campeão, cara, pode ser até sorte de campeão, a gente viu isso na Libertadores da América quando o Corinthians conquistou em 2012, principalmente depois daquela jogada do Diego Souza, mas ver o Corinthians jogando dessa forma é muito triste, é muito vergonhoso. Você vê uma equipe que não agride o adversário, que se entrega, que toma um gol e é bombardeado e massacrado, cara. Não consegue ter um domínio de bola, não consegue fazer uma troca de passe, não consegue dar resposta. Mesmo com seus melhores jogadores dentro de campo, a equipe do Corinthians não conseguia fazer isso. E isso é o que revolta o torcedor corintiano. Então, o Luxemburgo, para mim, é o maior culpado e é um cara que mostrou que não dá mais para ele continuar sendo técnico do Corinthians. Mostrando essa bolinha que o Corinthians está mostrando, e aí vai ser mais um lance do Estudiantes aí, que foi a bola na trave, né? Que deu a impressão até que o Fábio Santos que tinha salvo ali. E então, cara, o Luxemburgo, ele é um cara teimoso, turrão, ele não tem as convicções, ele tem as convicções dele e ele não abre mão disso, cara, porque ele não é possível. E aí ele vem nas coletivas meio que num ar de deboche, questionando, indo contra aquilo que os repórteres colocam para ele, ou sempre desviando o foco e o assunto. Ele não consegue falar, olha, minha equipe não está bem, eu preciso encontrar aí de uma forma de jogo, a gente está tendo dificuldade, ele não admite nada, cara, nada. E nisso o Corinthians vai sofrendo. E agora vamos ver como que o Corinthians vai se comportar domingo no Clássico contra o Palmeiras. Só é o maior rival, né? Para mim, hoje, Palmeiras e o São Paulo, né? O São Paulo, para mim, é o maior, embora é o nosso maior freguês, mas para muitos o Palmeiras ainda é o maior rival do Corinthians. E tá aí a quarta bola na trave. Né? A quarta bola na trave do time do Estudiantes, né? Que o Cássio ficou louco ali da vida, os caras vêm do jeito que quer, bate e tá tudo certo. Então foi desastroso. E agora o clássico de domingo vai mostrar muita coisa. O Luxemburgo, para mim, já deveria ter caído. E ele só não foi mandado embora por conta que o Corinthians conseguiu voltar com a classificação. Mas vocês podem ter certeza, dependendo do resultado domingo contra o Palmeiras, o Luxemburgo tem grandes possibilidades de ser mandado embora. Ah, mas a diretoria já falou que não vai dispensar o técnico. Vamos ver. E tá aí as cobranças de pênalti, né? Aí foi o primeiro gol do Estudiantes, que começou batendo e fez o seu primeiro gol, mas o Cássio vai pegar um e depois mais duas na trave. E que foi o que salvou o Corinthians. A trave salvou o Corinthians no tempo normal e nos pênaltis. Tá aí o Fábio Santos batendo e convertendo também. Fábio Santos que é um bom batedor de pênaltis, né? E o Cássio aí fazendo a defesa no segundo pênalti do Estudiantes. O jogador deu até uma olhada ali, escorregou, mas o Cássio fez a defesa. E aí o Juliano, que geralmente bate muito bem os pênaltis e não fez uma má partida o Juliano, tá? Não tô aqui falando que ele é um craque, mas o Juliano fez uma boa partida e acabou errando o pênalti. E aí depois o Estudiantes bate uma pancada e mais uma vez a trave salvando o Corinthians. E aí o Corinthians fazendo a sua vantagem, né? Colocando o Fausto Vera batendo e fazendo o gol para o Corinthians. É outro que deve muito futebol, o Fausto Vera, né? E aí o Estudiantes convertendo, né? Uma das poucas bolas que o Cássio pulou para o outro lado, né? Ali ele geralmente escolheu mais o canto esquerdo. Quando ele pulou para o direito, os caras bateram lá.
E aí o Corinthians fazendo com o Matias Rojas, né, o gol. E depois o Estudiantes vai bater a bola na trave de novo e o Corinthians classificado para a semifinal. Tá aí, ó, mais uma bola que explodiu na trave e com isso o Corinthians se classificou para a semifinal da Copa Sul-Americana. E agora esperar, né, para ver como essa equipe vai se comportar nos próximos jogos, que a sequência do Campeonato Brasileiro é pesadíssima. A torcida do Estudiantes até aplaudiu, porque realmente mereceu. O time criou, o time tentou, foram muitas bolas na trave e realmente, cara, foi um placar muito injusto se você parar para analisar. Mas injustiças no futebol também acontecem e o importante é que o Corinthians passou, mas que isso sirva de aprendizado e lição para que essa equipe consiga, nos próximos jogos, dar uma resposta. E a sequência do Corinthians agora é duríssima, tá? Já pega o Palmeiras agora, depois tem o próprio Fortaleza, que já pode fazer um esquenta aí para a semifinal da Copa Sul-Americana, sai para jogar fora com o Fortaleza, depois pega o Grêmio no jogo atrasado, depois pega o líder do campeonato, o Botafogo, depois sai para jogar contra o São Paulo lá na Vila Sônia, entendeu? Depois vem jogar nada mais, nada menos contra o Flamengo, depois o Fluminense. Então a sequência do Corinthians é terrível, terrível. Pelo nível de futebol apresentado, a sequência é terrível. Mas vamos ver o que acontece. Mas para mim o Luxemburgo já está na rua. Questão de tempo e dependendo do resultado do Clássico, ele tem que cair sim. Vamos acompanhar o que o Luxemburgo falou na sua coletiva, onde ele chegou lá sorrindo, onde para mim ele é um puto irônico, você entendeu? E ele foge de todas as perguntas ou da maioria das perguntas que é feita a ele. Então, cara, de verdade, não dá para ele continuar sendo técnico do Corinthians. Um cara covarde e omisso como é o Luxemburgo. Acompanha aí a entrevista coletiva do Luxemburgo. 90 minutos. Deu certo. Nós classificamos. Então, errado é quando você não consegue o resultado, né? Nós sabíamos, talvez tenha sido, eu estava conversando com os jogadores, eles têm que valorizar essa passagem para a fase seguinte, porque nós jogamos com uma das melhores equipes que nós enfrentamos até hoje. Muita qualidade, o resultado lá fez com que nós pudéssemos perder aqui, e nós temos um goleiro que pega pênalti, que inibe o adversário, e nós temos bons batedores, né? Então, acho que a gente sabia que a gente ia sofrer, mas eu estou feliz de estar no Corinthians e de poder ter levado o Corinthians à semifinal da Copa do Brasil, uma semifinal da Copa do Brasil, né? Não, da Sul-Americana, desculpe. E estamos aí mais 2 jogos decisivos para chegarmos a uma final. Então, estou feliz e dar os parabéns aos jogadores, porque sabíamos que ia sofrer, eles sofreram também, em virtude da qualidade do adversário, mas tem que valorizar essa vitória, essa passagem para a fase seguinte. Boa noite, aqui. João Pablo, de Jornal Hoy de La Plata. Na prévia do jogo, você ha practicado penaltis? Como? Na prévia do partido, você ha practicado penaltis? Sim, treinamos ontem. ¿Tenía estudiado Estudiantes? Como? ¿Lo tenía estudiado Estudiantes como ejecutaba? Não, eu não, nosso treinador de goleiro. Okay. Nosso treinador de goleiro, toda vez que nós temos decisão, penalidade, ele já conversa com o Cássio e já sabe mais ou menos como é que os adversários batem. Agora, é virtude do adversário, se mudar a batida, mas a gente já tem que ter uma noção de que eles vão fazer. Então, o nosso treinador de goleiro, o Marcelo, junto com o Cássio, estudam a batida dos adversários. E nós treinamos, assim, eu acho que pênalti é uma situação, não adianta você treinar muito, não. É confiança, de você chegar na hora e querer bater. Então, isso é bom. Vanderlei, tudo bem? Boa noite, Rafael Sibila, da TV Globo. Você falou que deu certo a estratégia porque o Corinthians passou. Mas pensando nas 2 disputas de semifinal, de quartas de final nesse caso, e de semifinal com o São Paulo na Copa do Brasil, a gente viu que o Corinthians sofreu demais nos 2 primeiros tempos. Depois, no segundo tempo, mesmo lá no Morumbi e tanto aqui, conseguiu sofrer um pouco menos. Pensando agora a futuro,
Esse primeiro tempo fora de casa, tem algum ajuste que é necessário para evitar que algo pior possa acontecer do que apenas um gol? Mas você está no futuro e nós estamos no presente, cara. Vamos valorizar o presente. Você está indo para o futuro. Não, então, vamos valorizar o presente, porque o presente foi importante. Assim, sabe o que acontece? Vocês veem uma situação de uma maneira, né? E contra o São Paulo, que nós perdemos, nós deixamos de jogar 45 minutos no jogo de decisão. Aqui nós sofremos um gol com 54 segundos. Muda toda a estratégia. Então, contra o São Paulo, eu queria sair perdendo no primeiro tempo de 1-0. Porque tem uma coisa no futebol, chama-se emocional, importância. Quando o São Paulo fez 2-0 na gente, nós ficamos com a obrigatoriedade de ter que partir para cima e não tomar o gol, porque acabar a competição. Um gol a gente ia para a penalidade. Então aqui 1-0, estavam na penalidade, nós temos um goleiro para pegar isso aí. Então, quando você cria uma estratégia, você tem 2 tempos. Você vai sofrer um, sofrer menos um, mais o outro, que não sei, mas é isso que funciona. Nós temos que trabalhar o seguinte, nós temos jogadores que sabem bater pênalti, nós estamos lá vendo todos os dias de treinar em pênalti, e temos um goleiro que pega pênalti, com o considerador pega pênalti. Isso é estratégia de vocês levar uma semifinal, uma final de competição, e você usar isso para poder ganhar um campeonato. Então a gente fala assim, pô, eu usei, fiquei mais fechado, fiz mais isso, mais aquilo, para levar de uma maneira sofrível, porque assim, eu valorizei o São Paulo. Esse time é ruim? O time é excelente. Um dos melhores times que eu joguei até hoje contra. Eles mudam de posição, eles fazem propriedade. Nós vimos tudo que eles faziam. Minha palestra hoje foi em função de tudo aquilo que eles fizeram. Mas eles têm qualidade para poder fazer. Então não é questão da gente só não. É questão do adversário também. Entendeu? Boa noite. Tá aí a coletiva do técnico Vanderlei Luxemburgo. Cara, que de verdade, meu, é impressionante, né, o que o Luxemburgo faz, né? Você vê que ele veio com esse papo de, não, que nós perdemos de 1-0 pro São Paulo, que eu queria ter saído perdendo de 1-0 pro São Paulo, você tinha que ter... Você deveria, Luxemburgo, querer ter saído com 1-0 pro Corinthians em cima do São Paulo. Não queria ter saído perdendo de 1-0 pro São Paulo, porque a estratégia é outra, porque o emocional, cara, admite, você não consegue fazer essa equipe jogar bola, você é um cara covarde, você é medroso, você é omisso, e aí você transfere a responsabilidade de muito malandro no sentido de sair sempre pela tangenta, né, de sair ali de fininho pelas respostas quando o repórter faz a pergunta para você. Aí você vem com esse papo de que não, porque a estratégia, cara, nós jogamos com uma das melhores equipes até hoje. Cara, de verdade, o Estudiantes tem uma boa equipe, mas não é esse bicho papão todo, não. Para ter feito o que fez com o Corinthians, sem o Corinthians ter tido pelo menos a capacidade de agredir o Estudiantes, porque você não consegue. Tá? Então isso é culpa sua. Ah, porque nos treinamentos, porque nós temos o goleiro, porque o Cássio, porque não sei o quê. Então você vai ficar dependendo agora só do Cássio? Vai ficar dependendo de fazer 1-0 na Arena Corinthians e depois se segurar num Deus nos acuda, confiando que se terminar 0-0 o Cássio vai garantir tudo lá atrás? Cara, você tá errado. Você tá errado. Eu acho que seria mais bonito, Luxemburgo, você ter vindo na coletiva para falar, não consegui fazer a minha equipe jogar porque nós tomamos um gol com 50 segundos, muda tudo. Muda tudo. Tudo que você fez foi não mudar. Foi não mudar, porque se você tivesse tomado o gol e falado, ó, não quero saber se a gente vai desclassificar ou se vai perder, se 1-0, ainda estamos com a vantagem dos pênaltis ou não, eu vou colocar minha equipe para encarar esses caras, vou bater de frente com esses caras, vou colocar essa equipe para agredir, mas você não faz, você não consegue dar um padrão de jogo para a equipe do Corinthians, para chegar nas suas coletivas e você vir com esse papo furado. Então, Vanderlei Luxemburgo, me desculpa, Luxemburgo, eu sempre te defendi aqui, eu sempre pedi a sua contratação, desde antes mesmo o seu nome ser ventilado no Corinthians, eu já falava, traz o Luxemburgo, Luxemburgo é bom, vai revolucionar, é vencedor, já ganhou título no Corinthians, conhece a história do clube, mas você é uma decepção, a maior decepção, porque te defendi pra caramba, mas hoje eu não te defendo mais. Não te defendo mais porque você teve tempo, você teve oportunidades para fazer essa equipe jogar bola e a gente não precisa ver o Corinthians perder os campeonatos para entender que você não consegue ser técnico do Corinthians. Você já mostrou que você é um covarde, que você é um medroso e você já mostrou que você não consegue fazer essa equipe jogar bola. Então, Luxemburgo,
seu último jogo, dependendo do resultado, é contra o Palmeiras. Porque eu espero de verdade que você coloque, pelo menos dentro de casa, já que fora você não tem coragem e capacidade de fazer essa equipe jogar bola, pelo menos em casa você consiga bater de frente com o Palmeiras. Porque o Palmeiras vai vir também para ganhar do seu maior rival. O Palmeiras vai vir completo, tá? E o Corinthians tem que ir para cima para mostrar que dentro de casa o Corinthians se impõe. Porque dependendo do resultado, você nem tem que aparecer na coletiva. Já tem que vir o Duílio para falar que você não é mais técnico do Corinthians, tá? Então, fica aqui minha indignação com o cara que mais defendeu você. Eu fui o cara que mais defendi você, que mais pediu sua contratação, como teve muitos corintianos também que queriam ver você no Corinthians, que acreditaram em você, como eu acreditei. Só que hoje, pro bem do Corinthians, o melhor é você ir embora, porque você consegue ser pior que vários outros. Cara, você tá conseguindo ser pior até que o Silvinho. Você tá com, em termos pelo menos coletivo da equipe jogando, o Silvinho pelo menos fazia essa equipe competir um pouco mais, coisa que você não faz. Aí você vai ficar se apegando. Ah, não, mas eu cheguei na semifinal da Copa do Brasil. Ah, porque eu consegui fazer essa equipe chegar na semifinal da Sul-Americana. Conseguiu na Bacia das Almas e com futebol ridículo. Porque ficou evidente contra o São Paulo quanto você é covarde e ficou contra o Estudiantes. E a gente já falava isso antes mesmo do jogo contra o Estudiantes, que a nossa preocupação era ser aquele Deus nos acudas que foi contra o Nils, quando o Corinthians também sofreu pra caramba, porque foi lá também para se defender. Então não vem com esse seu papo furado que jogamos contra o melhor adversário no ano, porcaria nenhuma. Isso daí você falou para você amenizar a palhaçada que você fez e a sua falta de coragem de fazer a equipe do Corinthians jogar bola. Então, Luxemburgo, já deu para você. Para mim, você já tinha ter pegado o seu bonezinho e ido embora, tá? Vou torcer muito para que o Corinthians ganhe do Palmeiras e não vou torcer pela sua demissão, porque é torcer contra o Corinthians, né? Então a gente torce para que o Corinthians continue ganhando os jogos, mas que apresente um futebol melhor. Mas independente do futebol, uma coisa é certa, em novembro, com a troca de presidente, tchau, Luxemburgo, você está na rua, porque você não será o técnico do Corinthians em 2024. Agora, vamos acompanhar o Cássio, que foi um dos maiores responsáveis pela classificação do Corinthians, que para mim é um cara extremamente arrogante, ele vem sempre na boa para dar entrevista, quando ele brilha, quando ele é o destaque, porque quando é na ruim e ele é confrontado, ele responde de forma grosseira, ele é arrogante, ele não é humilde, mas agora ele virou, aí para a torcida do Corinthians, muitos aí tem ele como o maior jogador da história do Corinthians, só que para mim não, ele pode ter pego pênalti, ele pode ter feito defesas e ajudou e fez, tem que reconhecer e a gente te dá os parabéns, embora você é muito bem pago para fazer isso, você não está no gol do Corinthians de graça, então você é muito bem pago para fazer isso, mas você também ajudou pra caramba. E toda vez que você ajudar, nós vamos reconhecer, tá? Mas falta muita humildade em você. E para mim, Edu Oliver, o Dida é o maior goleiro da história do Corinthians e sempre será. O Cássio, para mim, Edu, não serve para limpar a chuteira do Dida. Vai ter corintiano que vai ficar bravo pra caramba e fica. Mas para quem viu o Dida jogar, nem compara o goleiro que o Dida foi com o que o Cássio é. Pegou pênaltis, teve uma ótima Libertadores aí em 2012, um Mundial, se deve muita coisa ao Cássio. Ninguém tá falando que ele é ruim, mas para ser o maior da história do Corinthians, tem que ter todos os outros fundamentos, coisa que você não tem. E um deles, humildade, coisa que você não é. Então, para mim, você jamais vai ser o meu ídolo e jamais, para mim, será o maior goleiro da história do Corinthians. Mas vamos acompanhar a coletiva do Cássio e aproveitar também para falar para o meu amigo Tartaruga lá, o Tartaruga da camisa 12, Tartaruga, monstro, um menino bacana que eu gosto, faz parte lá do Fundão da Leste. Tá aí, Tartaruga, vamos colocar o Cássio, mas não vou pedir desculpa pro Cássio não, como você falou lá. Desculpa não, ele não fez mais que obrigação dele em ser muito bem pago para defender as bolas que vão no gol e os pênaltis, tá? Mas vamos dar moral porque ele ajudou bastante, graças a ele e a trave o Corinthians classificou. Acompanha aí você, meu amigo Tartaruga, e toda a torcida do Corinthians, o que o Cássio falou na coletiva. Cássio, por favor.
Um jogo totalmente atípico. Queria saber se você já lembra de algum jogo similar a esse e, mais uma vez, a sua importância sendo decisivo para o Coringão. O que foi diferente hoje, talvez, saber sofrer e que vale partir para a semi, Cássio? Primeiro, glória a Deus por essa classificação. Eu vejo que são 2 jogos. Primeiro, a gente foi dominante lá em casa. Poderíamos ter saído com um resultado mais elástico. Do ponto de vista, tivemos 2, 3 oportunidades de conseguir uma vitória mais elástica, com chances de gol claríssimas, e a gente acabou não conseguindo. Sabíamos que ia ser difícil o jogo, acabamos tomando um gol no primeiro minuto. Uma equipe muito bem ofensiva, organizada, conhece bem aqui, os jogadores já jogam junto há tempo, e a gente acabou tomando um gol no começo, acabou sofrendo, mas faz parte do futebol, né? Futebol é competência, né? Você ser competente e você fazer gols. E a gente conseguiu se defender, não tomou gols, e nos pênaltis fomos competentes e conseguimos uma classificação muito importante. Chegamos em mais uma semifinal na temporada e que a gente possa aprender com outros tropeços nessas fases para a gente melhorar e ir em busca de chegar à final. Cássio, faz parte, mas não faz parte um goleiro tomar mais de 30 chutes no gol, né? Queria que você falasse qual é a reflexão que tem que ser feita a partir de amanhã de vocês, jogadores, comissão técnica, enfim, do que aconteceu hoje à noite, porque, repito, eu não lembro de você ter tomado tantos chutes no gol numa partida só. Cara, primeiro eu sou goleiro, eu tô lá para defender, e isso faz parte do meu trabalho. Tem jogos que nem vem bola, assim, mas, cara, difícil, cara. É só a gente não pode perder a pauta de comemorar a classificação com outras coisas. Hoje, no meu ponto de vista, Corinthians classificou, tá na semifinal, vamos ficar felizes com o Corinthians classificado. Esse é o momento, é um ano que muitas vezes a gente é cobrado, e nós conseguimos chegar. O Corinthians está numa semifinal de Sul-Americana, e nós temos que valorizar e olhar para a história do Corinthians, quantas vezes o Corinthians chegou nesse momento. Então, entendo que nós temos que se defender, nós temos que evitar ser atacado na maneira levar chutes o maior número possível do gol, mas também não vamos perder o foco numa situação e desvalorizar. O Corinthians novamente está numa semifinal, na segunda semifinal, chegamos na Copa do Brasil, chegamos na Sul-Americana numa semifinal e não me recordo, assim, acho que lá atrás a gente chegou numa semifinal, conseguiu a classificação e estamos levando para São Paulo a classificação também. Tem que se valorizar isso e não também ficar só olhando coisas negativas. É lógico que o Estudiantes foi melhor que a gente nesse jogo, como a gente foi no primeiro jogo. A gente poderia ter ganhado de 2-3 no primeiro jogo e não ganhou, e eles poderiam ter ganhado hoje. Mas são circunstâncias do futebol e aconteceu. A gente sai contente pela classificação e para estar em mais uma semifinal. Cássio, circunstâncias do futebol no final, vocês comemoraram muito, e depois, ao lado do Fábio Santos e do Renato, vocês tiveram um diálogo ali. Qual que foi a resenha naquele momento pós a classificação? Pode falar pra gente? Acho que é mais resenha de jogo. A gente sempre conversa sobre jogo, depois conversou no vestiário, a gente conversou bastante tudo sobre isso. Eu acho que sai feliz, como eu falei antes na resposta. A gente, por mais que de repente o Corinthians não tenha feito o melhor jogo, ou Estudiantes, a gente não pode perder o foco de valorizar que o Corinthians está numa semifinal, bem ou mal. Eu já ganhei, já massacrei adversários e não cheguei numa semifinal. E o Corinthians hoje, de repente, não fez sua melhor partida, a equipe foi ofensiva, tem que valorizar que é uma bela equipe, uma equipe muito treinada, bem treinada, a atmosfera do seu estádio e o seu jeito de jogar ajuda muito, que é um campo muito rápido, e a gente não conseguiu fazer um grande jogo, mas nós saímos classificados e faz parte. Se você for pegar na história do futebol, quantas equipes que de repente não foram a melhor e saíram classificadas. E volto a repetir, eu acho que tem que ser valorizado o Corinthians na semifinal também. Há crítica, de repente, ter feito uma grande partida, lógico, mas também vamos valorizar que o Corinthians chegou em mais uma semifinal. Cássio, todo mundo que vem aqui fala, a gente tem o Cássio, né? Parece que você passa uma tranquilidade para os jogadores, do Luxemburgo chegou a dizer isso. Mas e para você, quando vai para os pênaltis, você também consegue ir tranquilo para a disputa? Sim, né? Eu acho que não só... Fico feliz com os elogios, mas lógico, não é só o Cássio, é o Corinthians, é o grupo, é o elenco. Porque também quando eu olho para os caras que estão indo bater, eu tenho muita confiança, né? São jogadores que têm muita qualidade, então eu acho que é uma troca aí, se ajuda e na verdade o Corinthians sai beneficiado com tudo isso. E a gente, cara, é isso tudo, né? O pênalti hoje não é só, tu vai lá, vou me atirar para um lado e vou defender. Assim, tem muito feeling, mas tem muito estudo, tem muita coisa assim, então... Fico feliz de poder ajudar novamente o Corinthians em mais uma classificação
e a gente dá sequência aí, chegando mais uma semifinal. Cássio, quando vai a bola vai na... A gente tem aquela imagem histórica do Pagliuca beijando a trave. Você tem algum ritual quando tem algum jogo como esse, quando acho que 6 bolas na trave, contando bola rolando e trave, ou não? Não. Pênalti pra você? Não. É normal, a gente faz parte ajuda o goleiro. Ajuda eu, ajuda os outros também. Faz parte do futebol. Bola na trave que não entre, não foi gol. Cássio, quando as bolas na trave, você acredita que... Compañeros, cada vez que pegaba la pelota en el palo, ¿te enojabas? ¿Te veíamos enojado? É porque teve 2 bolas que deu na trave. Tá aí, né, o Cássio, né, falando sobre o jogo. É óbvio que o Cássio não ia vir na coletiva para falar, não, a equipe não jogou nada, a equipe mereceu perder, tal. Ele foi até que bem ali na coletiva dele, né, foi até que bem, até falou bastante na coletiva, porque o Corinthians classificou, ele foi destaque, embora quando perde ele também muitas vezes vem, também fala, mas talvez fala pouco, porque quando alguma coisa é uma pergunta que vá contra aquilo que não é um elogio para ele, ele espana, né, ele não tem essa mesma paciência, mas vamos falar aqui das qualidades que ele foi importante, fez boas defesas, pegou mais um pênalti, é o maior pegador de pênalti da história do Corinthians, é um grande goleiro, mas para mim não é o maior da história e o maior da história sempre será o Dida, mas ele ajuda, em muitos momentos ajuda, como em muitos momentos falha, como com o jogo contra o São Paulo, o primeiro gol do São Paulo foi falha dele que quis sair jogando super rápido, tocou a bola no pé do jogador de São Paulo e tomou gol. Então assim, quando é para criticar, a gente critica, quando é para elogiar, elogia, eu estou aqui elogiando o Cássio, mesmo não gostando dele, tá? Não gostando dele como ser humano, porque acho que ele não é um cara humilde, tá? Ele não é uma pessoa humilde, muito pelo contrário, ele é um cara arrogante pra caramba, e é um cara que ainda fala muito em Deus, mas em humildade ele não tem nada, então eu não gosto dele por isso, tá? Ele ajudou, fez o papel dele e ajudou o Corinthians à semifinal. E que ele continue ajudando, porque o torcedor do Corinthians merece. Um dos poucos títulos aí que o Corinthians não tem na sua história é a Copa Sul-Americana, assim como o São Paulo não tem Copa do Brasil. E o Corinthians tem a chance agora de poder avançar e poder se classificar, se jogar bola, porque se jogar esse futebolzinho, ser vergonha que vem jogando, não chega em lugar nenhum, tá? Então, essas foram as notícias do Corinthians e estamos aqui chegando ao final do nosso programa Voz das Arquibancadas. Queria mais uma vez agradecer a presença de cada um de vocês que estão aqui conosco, que fazem parte do nosso trabalho. Obrigado a todos que nos acompanham ou aqui pelo canal 9 da Claro, ou pelo canal 109 da Soul TV, ou pelo nosso Instagram, pelo YouTube da TV São Caetano, ou lá na Voz das Arquibancadas também que a gente posta os shorts. Então, onde for, não importa, o importante é que cada um de vocês aí que gostam do nosso trabalho continuam fazendo parte dele e tenho certeza que tantas outras pessoas também vão ser atingidas com o nosso trabalho, porque muita gente está gostando e eu agradeço muito a Deus por isso, pela oportunidade que tenho de cada programa poder estar aqui na TV São Caetano e apresentar da melhor forma possível, mas gratidão a Deus acima de tudo por Ele nos abençoar e fazer com que o programa chegue em outras pessoas através de vocês. Obrigado sempre a cada um que faz e continua fazendo parte do nosso trabalho aqui, a Voz das Arquibancadas. Tamo junto, uma ótima semana a todos, que Deus abençoe o final de semana de vocês e se Deus quiser, na segunda-feira estaremos aqui com o programa Voz das Arquibancadas e quem sabe com uma vitória do Corinthians no clássico contra o Palmeiras ou pelo menos com um empate, né? Que não perca dentro de casa para o seu rival, que já vai estar de bom tamanho pelo nível de futebol apresentado dessa equipe. Mas estaremos aqui, se assim Deus permitir e há de querer, que na segunda-feira voltaremos com o programa Voz das Arquibancadas, tá bom? Fiquem com Deus, grande abraço a todos e até lá. Fui!